Acidente sobrenatural na linha 3 de Nova York. Relato do jornalista Richard Nolan, 15 de outubro de 2022. Eu nunca acreditei em fantasmas. Para mim eram apenas histórias de pessoas supersticiosas tentando encontrar explicações para coisas que não entendiam. Mas o acidente na linha 3 do metrô de Nova York me fez questionar tudo. Era para ser apenas mais um dia cobrindo um trágico acidente de trem. Mas o que encontrei lá mudou minha vida para sempre. Aquela manhã começou como qualquer outra. O relógio marcava 7 horas e 45 minutos quando o acidente aconteceu. O trem da linha 3 estava lotado, como sempre, com centenas de pessoas a caminho do trabalho. Ao entrar na estação Fulton Street, algo deu terrivelmente errado. O sistema de freios falhou e o trem bateu violentamente contra a parede no final da linha, matando 28 pessoas instantaneamente e deixando outras dezenas gravemente feridas. A cidade entrou em luto, claro, mas foi o que aconteceu depois que chamou a atenção da mídia. Testemunho de Jéssica Martinez, passageira sobrevivente. Eu estava sentada perto da porta quando aconteceu. O barulho foi ensurdecedor. Pessoas gritaram, o trem balançou como se fosse de papel. Quando finalmente parou, havia corpos por toda parte. Mas o que me assombra até hoje não é a colisão em si, é o que aconteceu depois. Jéssica respira fundo antes de continuar. Enquanto esperávamos os paramédicos, eu podia ouvir vozes. No começo pensei que fossem os sobreviventes, mas havia algo estranho nelas. Elas sussurravam meu nome. Olhei ao redor, mas ninguém estava falando comigo. As luzes piscavam e eu juro que vi vultos correndo entre os destroços. Era como se alguém, estivesse ali, conosco. Relato de um policial local. Eu sou policial há 15 anos e já vi de tudo, mas nunca algo como o que vi naquela estação. Estávamos removendo os corpos quando escutei choros. Pensei que fosse algum sobrevivente, mas o som vinha de dentro da parede, como se alguém estivesse preso lá. Nós desmontamos parte dos escombros, mas não havia ninguém. Só vazio. Relato de Sarah Connors, uma turista que passou pela estação dias depois. Eu não sabia do acidente até dias depois. Estava visitando a cidade com meu marido e decidimos pegar o metrô. Assim que descemos na estação Fulton Street, senti uma pressão no peito. O lugar estava mais frio do que o normal. E era uma manhã ensolarada. Mas o que mais me perturbou foram os sons. Ela para e seu olhar fica distante. Era um murmúrio constante, como se alguém estivesse sussurrando por toda a estação. Eu olhei para o meu marido, mas ele não parecia ouvir nada. E então, houve o grito. Um grito tão alto e desesperado que parecia vir de todos os lados. A estação ficou em silêncio logo depois e nós saímos correndo. Relato do caça-fantasmas, Jacob Miles. Depois de ouvir tantos relatos, minha equipe foi chamada para investigar. Passamos várias noites na estação e posso afirmar com certeza, há algo naquela plataforma. Na primeira noite, nossas câmeras captaram vultos correndo entre os trilhos, sombras que desapareciam tão rápido quanto surgiam. No segundo dia, nosso equipamento de áudio capturou vozes. Elas chamavam nomes, gritavam por ajuda e, o pior de tudo, riem. É uma risada baixa, que faz sua pele arrepiar. Jacob faz uma pausa, pensativo. Na última noite, fui sozinho até a área mais próxima do ponto da colisão. Eu ouvi passos atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. De repente, senti uma pressão no meu ombro como se alguém estivesse tentando me segurar. Eu saí de lá o mais rápido possível. Não há dúvidas para mim. Aquelas almas ainda estão presas ali. Relato de Julia Henderson, uma funcionária da MTA, Metropolitan Transportation Authority. Já tivemos acidentes no metrô antes, mas nada parecido com isso. As pessoas começaram a evitar a estação. Dizem que à noite, se você prestar atenção, pode ouvir o som de um trem se aproximando, mas quando olha para os trilhos, eles estão vazios. E o pior, são os gritos. Não acontecem toda noite, mas quando acontecem,
É como se você estivesse de volta ao dia do acidente. Eu já ouvi passageiros se recusando a descer na estação por causa dessas coisas. Isso nunca aconteceu antes. Conclusão do relato do jornalista Richard Nolan. Com todas as informações que coletei, fica claro que há algo estranho acontecendo na estação Fulton Street. Pessoas comuns, policiais, até especialistas em fenômenos paranormais, todos relataram experiências perturbadoras. O acidente pode ter levado 28 vidas, mas parece que algumas delas nunca deixaram o local. Depois da minha investigação, decidi voltar lá mais uma vez. O lugar estava quase vazio, apenas o som ocasional do metrô ao longe. Caminhei até o final da plataforma, perto do local da colisão. Senti um frio na espinha e então ouvi um sussurro suave, quase inaudível. Mas não foi o sussurro que me aterrorizou. Foi o que ele disse: "Não saímos daqui. Agora, acredito em fantasmas." Essa história abalou Nova York. Jornalistas de todo o mundo vieram investigar, mas até hoje, ninguém tem uma explicação plausível para o que está acontecendo. Seja coincidência, assombração ou algo além da compreensão humana, uma coisa é certa: a linha 3 de Nova York nunca mais será a mesma. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!